Então vamos lá conversar sobre cada um dos casos clínicos que eu separei aqui especificamente para você. Bem, o primeiro caso, esse aqui, que tem o título Ela me traiu, doutor. Como você conduziria esse caso? Esse é o questionamento-chave do caso clínico. O caso clínico completo é o seguinte: a Adriana, 26 anos, comparece para uma consulta pré-concepcional. Ela fala que veio receber orientações e realizar os exames. A Adriana não tem queixas, então você faz orientações e solicita uma avaliação laboratorial. Na consulta de retorno, você constata que o VDRL deu reagente. Nesta segunda consulta, o marido também comparece e afirma que está com um ferimento no pênis. Mas, segundo diz, não é sífilis. Eu também fiz o VDRL e deu negativo. E aí? Qual sua conduta diante de um paciente com esse quadro clínico? Bem, alguns elementos para a gente destrinchar cada um dos pontos. Uma consulta pré-concepcional não é tão comum que você realize. Você pode ter um ou outro paciente que vai procurá-lo porque manifesta o desejo de engravidar. Alguém informou que uma consulta antes de engravidar é importante, mas não é o comum. O normal é que você atenda, e sobretudo no contexto da atenção primária à saúde, o comum é que você atenda uma paciente já gestante. E na maioria dos casos ela comparece até a consulta com muitas semanas de atraso menstrual, talvez 12 semanas, 15 semanas. E muito já se perdeu em termos de intervenção precoce. Mas o quadro que eu apresentei para você é aquela paciente que lhe buscou antes de engravidar. E você sabe que a conduta, você deve ir em busca de situações em que a paciente possa tratar de forma precoce, de forma a não repercutir um eventual diagnóstico que você venha a fazer, de forma a não repercutir na saúde da mãe e do bebê. Então você faz o exame clínico adequado, pressão arterial, ausculta, na anamnese busca de situações que lhe chamem a atenção e você também solicita exames complementares e nesse caso aqui, de forma mais específica, as sorologias também foram solicitadas. E uma das sorologias que foram solicitadas foi o VDRL e no caso dela deu reagente. Quando você pega um VDRL reagente, lógico, você já tem uma conduta a tomar depois desse resultado. O fato é que essa paciente já compareceu com o acompanhante, o marido, e ele já realizou o VDRL por conta própria. Então, alguns elementos dessa questão, lógico que você vai fazer um exame físico no parceiro, já que uma das queixas é que ele está com uma lesão no pênis. Então, é o próximo passo a ser tomado. E o exame físico você encontra isso, que é uma lesão clássica de sífilis primária, cancro duro. É uma lesão que desaparece espontaneamente, com algumas semanas, 2 a 8 semanas. É uma lesão que não deixa cicatriz e que durante a consulta você vai questionar o seu paciente se ele tem dor. E para caracterizar a lesão da sífilis primária, ele não tem dor, é uma lesão indolor. Também no exame físico, você pode encontrar o aumento dos linfonodos em região inguinal. Isso pode acontecer de forma frequente. Ao exame físico, você já tem uma segurança maior para dizer que o parceiro da sua paciente está com sífilis e sífilis primária, uma vez que você identificou a lesão. Mas eu separei aqui alguns pontos importantes para que nós possamos discutir e aprender com esse caso clínico. O que é consulta pré-concepcional? Já discutimos um pouco, é importante desse caso clínico. Por que o VDLR dele deu negativo? Já que no exame físico você encontrou uma lesão característica de sífilis. Qual o período de transmissibilidade da sífilis? E quando positiva o VDRL? Qual a conduta proposta para essa paciente? E pensa aí com você. Então, você pode pausar agora esse caso clínico e você pode continuar depois que você fizer as suas anotações sobre cada um desses pontos importantes.
é importante que você faça essas anotações, assim você coloca de forma mais ativa o seu raciocínio clínico e não espera apenas as respostas prontas que eu vou te apresentar aqui. E é importante então que você escreva e tenha esse caderno de acompanhamento aqui nas nossas web aulas. Bem, vamos discutir cada um dos pontos. Consulta pré-concepcional. Já falei para você, é o ideal que aconteça caso alguma paciente chegue até o seu consultório em busca de uma consulta pré-concepcional. Você faz uma consulta com uma anamnese rica e com um exame físico completo, em busca de situações que vão repercutir na saúde da mãe e do bebê caso a mulher opte por ter a gestação. Você vai prescrever o ácido fólico semanas antes de ter a concepção, de ter a gestação. Você vai solicitar sorologias cujos resultados vão repercutir no tratamento, se por acaso vier positivo, e podem repercutir no bebê. Então, esses são os benefícios da consulta pré-concepcional. É importante que o marido acompanhe também a consulta para que ele também receba informações e comece a ter a sensação das responsabilidades que ele vai adquirir daquele momento para frente. É importante então a consulta com a mulher e se o casal, os dois puderem participar da consulta, melhor ainda. Mas um grande questionamento que você pode estar pensando, talvez tenha ou talvez não, a resposta é por que o VDRL dele deu negativo? Se você encontra ao exame físico uma lesão característica de sífilis primária e a parceira dele tem um VDRL positivo. Bem, VDRL, então vamos para o próximo questionamento. O VDRL, ele deve positivar, mas no momento em que existe a lesão no pênis, ainda é possível que o VDRL não esteja positivo, porque segundo os estudos apontam, o VDRL, que é um exame não treponêmico, cujo resultado vai vir em reagente ou não reagente e também vai vir a titulação, ele só vai positivar de 2 a 4 semanas após a lesão característica de sífilis primária. Então, essa é a primeira grande anotação que você está fazendo aí, que você deve estar anotando aí, fazendo, porque consolida mais as informações. O VDRL só vai positivar de 2 a 4 semanas após a lesão característica. Então, essa resposta você já tem e aí já justifica porque ele compareceu na consulta, disse que fez o VDRL e deu negativo, mas tem a lesão. Então você já sabe o porquê. Porque só vai positivar algum tempo depois. E essa informação é importante que você tenha porque você vai informar ao seu paciente. Ele logo falou para você que não tem sífilis, fez o VDRL, né? E é provável que ele se negue a realizar o tratamento proposto e com essa informação você pode prestar para ele e, de fato, colocar em prática o tratamento farmacológico. Bem, para a mulher é importante questionar outras coisas como você já teve tratamento para sífilis em outro momento? Você já teve... Por quê? Porque o VDRL pode estar positivo aí, mas ela pode já ter tido sífilis e ter realizado o tratamento. Se a resposta dela for que já teve sífilis e já realizou o tratamento, e esse tratamento você pode ter acesso à documentação que foi tratada, ou à prescrição do fármaco, ou à declaração do médico, então você considera que ela está com nova infecção, a segunda infecção. Porque se o marido está com a lesão primária, ele reinfectou ela novamente. Então, esse é um questionamento. Se a mulher disse para você que nunca soube que teve sífilis, então você deve implementar o tratamento para sífilis e não a primária, ok? É uma conduta a ser tomada. Você deve estar lembrando aí de outro exame chamado FTA-ABS. O exame FTA-ABS é um exame treponêmico. Ele vai dizer para você que se você já teve contato com a sífilis, que é a bactéria Treponema pallidum, se você já teve contato com essa bactéria, ou isso pode ser uma infecção anterior ou uma atual. Não é um exame de segmento.
Por que é importante em alguns momentos? Porque ele vai ajudar você a excluir o falso positivo da sífilis. Mas nesse caso, os pontos importantes que eu destaquei, agora nós já temos as respostas. A consulta pré-concepcional você já sabe da importância. O VDRL do paciente deu negativo porque ele só vai positivar algumas semanas após a lesão primária. O período de transmissibilidade, vou falar aqui há pouco, e o VDRR positiva nesse período de 2 a 4 semanas após a lesão inicial. Bem, e quando ele negativa, também é importante saber, porque logo alguns meses depois, 9 meses, 12 meses depois do contágio, mesmo que o paciente não realize o tratamento, o VDRL vai reduzindo para títulos bem baixos. E o VDRL fica baixo logo no início da doença, da sífilis, e muitos meses depois, de 6 a 12 meses depois, algumas referências apontam que 9 meses a 12 meses depois do contágio. Ok? A conduta proposta, nesse caso, é tratar os dois, né? Então, ele pode ser tratado para primária, porque tem a lesão característica, e ela pode ser tratado, se você tiver dúvida em que estágio ela está, pode ser tratado para terciária, ok? Olha alguns comentários importantes sobre a transmissibilidade. Os estudos apontam que quem está na fase primária tem um grande potencial de transmitir a doença, que chega a taxas de 100% de transmissão. Quem está na sífilis secundária tem uma transmissibilidade de 90% e quem está na fase terciária uma transmissibilidade de 30%. Então, quanto mais tempo você tem de doença, reduz um pouquinho a sua possibilidade de infectar. Destacando os pontos já discutidos, o VDRL só se torna reagente aproximadamente 3 semanas após o surgimento da lesão. Então, 20 dias, 21 dias, algumas referências 4 semanas. E ele pode dar não reagente muitos meses após o tratamento, de 9 a 12 meses, e pode aparecer também com uma titulação bem baixa, independente de ser tratado 12 meses após a lesão inicial, contágio, ok? Então, agora você já tem informações sobre esse caso clínico. Se você atende um paciente similar a esse, você já tem uma conduta bem forte na sua mente. Uma frase que eu encontrei sobre o tema é essa que quero destacar para você. Então, momento reflexivo da web aula. Música para isso. Trair uma pessoa não é falta de amor, não. É de respeito mesmo. Voltando para os nossos casos clínicos, vamos lá para o próximo, cujo título é E agora? Eu trato? Ela chegou com 33 semanas de idade gestacional e VDRL positivo. Vamos lá para o segundo caso clínico. Natália, 22 anos, 33 semanas de idade gestacional, acompanhada por você, por conta do pré-natal, comparece com os exames solicitados na consulta anterior. Dentre os exames que você solicitou, se destaca o VDRL reagente. Os exames até então foram normais. Alguém do laboratório sugeriu que ela fizesse também o FTA-ABS. Você não solicitou, mas alguém do laboratório pediu para que fizesse e o FTA-ABS deu negativo. Qual a sua interpretação para esse caso clínico? Então, é uma paciente que você já acompanhava, está ali com suas 33 semanas. Até então, nenhum dos exames VDRLs deu negativo, que você havia solicitado na primeira consulta, e aí apenas esse. Esse exame FTA-ABS, na sua opinião, mais ajudou ou mais atrapalhou? Lembra que nós estamos aqui nesse conteúdo online, mas você está conversando aqui comigo e essa conversa, essas perguntas, é importante que você anote no seu caderno de acompanhamento. Não, a taxa de absorção dos conhecimentos compartilhados aqui na web aula vão aumentar bastante se você estiver anotando aí, ok? Combina comigo de ficar sempre anotando, de ter esse seu caderno. E a pergunta que eu te faço,
esse FTA-ABS? Ele mais ajudou ou mais atrapalhou, já que a paciente tem o VDRL reagente? Qual a interpretação? Uma interpretação de que ela tem sífilis e merece tratamento? Ou uma interpretação de que não é sífilis, foi apenas um falso positivo? Mais uma vez, lembrando para você que o VDRL é um exame não treponêmico, o FTA-ABS é um treponêmico, ou seja, o FTA-ABS diz se teve ou não contato com o treponema pálido, a bactéria. Olha só, pontos importantes sobre o FTA-ABS. Ele confirma a infecção, mas não te diz se o paciente já foi tratado ou não, ok? Só diz se teve contato com a bactéria. Só isso. Ele positiva com 15 dias após a infecção, ou seja, mais rápido do que o VDRL. O VDRL só 20 dias após a lesão inicial. E outro ponto é que ele não serve para acompanhamento, porque ele vai positivar mesmo depois que você trate a paciente. Lembra então dessas 3 informações essenciais para o segmento dos seus próximos pacientes com sífilis. Anota tudo. Olha só o que vai positivar na paciente que tem VDRL reagente. Além da sífilis, a própria gestação, que é tida como um momento da vida com imunomodulação, né, reduz um pouquinho, pode positivar o VDRL. Paciente que tem hanseníase, que tem malária, mononucleose, leptospirose e algumas outras doenças que estão no bloco de doenças autoimunes podem positivar. Ou seja, vamos voltar aqui para o caso. Se é um caso que a paciente tem o FTA-ABS negativo, ou seja, ela nunca teve contato com a bactéria, ok? Interprete dessa forma. FTA-ABS, a bactéria não passou pelo paciente. E o reagente lá, o VDRL, é falso positivo. Essa é a interpretação correta. Porque se não teve bactéria, como é que ela está com a infecção? Provavelmente, então você vai investigar se ela tem outras coisas para que você possa tratar também. Se é só gestação ou se são essas outras doenças. Falso positivo, esse grande destaque para você. Já te falei o porquê, o FTA-ABS negativo e o VDRL positivo. A interpretação é que é falso positivo para o VDRL ou falso reagente. Mas se você encontra um paciente com um falso reagente, você deve manter a vigilância solicitando o VDRL a cada 3 meses. Lógico também que a titulação vai ser algo que vai pautar a sua conduta. A titulação de VDRL 1/16, 1/32, você já deve ficar em alerta, porque deve a paciente ter sífilis. Mas titulações mais baixas estão associadas a falso reagente. Olha só, essa paciente, no mesmo caso clínico, que se apresenta com VDRL reagente e um FTA-ABS não reagente, negativo, na verdade, a interpretação é falso reagente para sífilis. Então, você mantém a vigilância e não precisa prescrever tratamento para ela, tratamento farmacológico. Ok? Você já sabe, então, agir perante um paciente com resultados similares. O quadro para resumir esse caso clínico é: se você atende um paciente com VDRL reagente, um FTA-ABS não reagente, falso positivo. Simples assim, não precisa de tratamento, apenas vigilância laboratorial. VDRL a cada 3 meses, titulação contribui muito. Chegamos ao fim da primeira parte dos casos clínicos que eu separei para discutir com você. Espero que até esse momento você já tenha relembrado muitos conceitos ou então aprendido alguns conceitos que não passaram no seu radar durante a época da graduação. Mas eu ainda tenho um segundo bloco de casos clínicos e a gente se encontra lá.